mais delongas, Jacomel. Boa noite. Eu já estou quase acostumado com o público paulista. Costumo dizer que na Bahia um boa noite desse vira uma festa. Dentro da boa noite, 5 minutos depois ainda tem gente. Boa noite. Mas em São Paulo, por mais que eu queira fazer paulista mais baiano, não tem. Muita paz, muita harmonia, muita luz. Saibamos, sobretudo, aproveitar bem a vida, porque a vida é eloquente e grandiosa dentro de nós mesmos, até o momento em que nós pensemos que é assim. E se é para pensar, então pensemos bem e vivamos bem. Magnetismo na mediunidade. Esse tema poderia também ser o magnetismo no espiritismo, espiritismo com magnetismo, só magnetismo, só espiritismo, porque tudo isso está junto um do outro. Assim como não existe espiritismo sem Allan Kardec, também não existe mediunidade sem magnetismo. Essas duas coisas estão intimamente ligadas uma com a outra. Por isso mesmo que alguém às vezes diz assim, você é espírita kardecista, a gente diz que isso é redundante, e é redundante mesmo. Porque hoje, com a profusão de conhecimentos e a circulação de tudo, até mesmo doutrinas que antes eram consideradas antagônicas ou até mesmo conflitantes, até estas hoje também fazem referência ao Espiritismo no que diz respeito às obras do Sr. Allan Kardec. Então, é difícil a gente pensar no Espiritismo sem Allan Kardec, como também é difícil imaginar o Espiritismo sem mediunidade, sem magnetismo, e portanto essas duas uma sem a outra. A despeito disso, muitas vezes a gente encontra alguns espíritas e algumas casas espíritas que parece que conseguiram fazer o divórcio de tudo isso. Não foi um divórcio feliz, acho que é um divórcio que vive cuidando de uma pendeia terrível. Mas, do jeito que nós pensamos assim, uma primeira grande diferença que existe na vida nossa é que os poderes entre as criaturas são diferentes. Tanto em termos magnéticos, o poder que nós temos de transitar, de absorver, de fazer com que haja circulação de energias e fluidos entre as pessoas. Isto é diferente. Como também o sinal de contato que nós tenhamos com o mundo espiritual. Que algumas vezes pensamos até que isso é um atributo peculiar ao espírita, e não é, isso é a qualquer pessoa. Tanto o espiritismo como a mediunidade, todos dois são dons naturais. E o melhor é que o magnetismo também. E sendo tudo isso lei natural, não é posse de nenhuma religião, de nenhuma seita, de nenhum grupo. O Espiritismo apenas se propôs a estudar, levou este assunto mais a sério do que outras religiões que preferiram simplificar ao extremo. Se vem alguma coisa de fora, é do demônio. Se vier dentro dos meus cânones, então é divino. Então a gente tem a comunicação mediúnica, ora de Satanás, ora seria o próprio Deus. Bem se vê que o Satanás é mais poderoso. Mas, no Espiritismo, quando nós estudamos isto, e principalmente dentro da base que Allan Kardec nos deixou, fica bem visível de que os dons são diferentes. Paulo já tinha falado sobre os dons, e ele falava explicitamente sobre esses dons mediúnicos. Então tem pessoas que têm o dom de ver, de falar, de sentir, com muito mais segurança do que outros. Da mesma maneira como tem gente que tem facilidade de aprender matemática, o outro prefere aprender história, o outro prefere não aprender coisa nenhuma. São aptidões. Tem pessoas que preferem mais o esporte físico, o outro prefere o esporte no computador. Só desenvolve os músculos dos dedos apertando teclas. São aptidões, são quereres. Mas na realidade nós sabemos que tanto a mediunidade como o magnetismo têm potenciais diferentes. E o que é melhor, todos nós temos os dois. Tanto temos dons mediúnicos como temos dons magnéticos. Só que normalmente quando se fala nisso objetivamente, se prevê que alguém tem um dom mais pronunciado e que, portanto, tem evidências que sinalizam nessa direção. Interessante é que muitas vezes a pessoa não espírita chega numa casa espírita por algum problema
e alguém me diz algo que parece que é a maior novidade do mundo: você é médico. E a pessoa sai do centro espírita dizendo: olha, eu sou médico. É como qualquer outra pessoa. Talvez você esteja com a mediunidade melhor destacada num determinado ponto, e na maioria das vezes num ponto desagradável, que é onde você está vendo, ouvindo e sentindo coisas que ninguém vê, nem ouve, nem sente. Isso gera mil comportamentos desagradáveis. Porque tanto o magnetismo como a mediunidade geram campos, geram situações. E a questão é como é que esses campos se manifestam. Eles são estáticos, eles são móveis, eles são de um único tamanho, eles vêm de onde? Vêm dos astros, vêm das estrelas, vêm do nosso próprio universo interior, orgânico, fisiológico, psicológico, emocional, espiritual. De onde vem tudo isso? Se nós vivemos tudo isso a um só tempo na nossa vida, é óbvio que todas as vivências que nós temos interferem. Eu estou falando de vivências, essas vivências isoladas que nós estudamos, mas que na realidade elas estão intimamente ligadas dentro da nossa própria projeção. O meu fisiológico, ele não funciona aleatoriamente do meu psicológico. Por sua vez, o meu estado emocional, o meu estado moral, ele também não se perde completamente da parte orgânica. Os dois dependem de algo muito sutil, que é a essência que nós somos, que é o espírito. E tudo isso está consociado. Logo, as nossas emanações, assim como as nossas percepções ou absorções, elas guardam sempre relação com tudo isso. Podemos, por didática ou por especializações, dividir determinados setores em determinados momentos, mas no fundo tudo age e interage com tudo o tempo todo em nós mesmos. No movimento espírita surgiu um livro que é uma verdadeira obra, que no momento ela foi considerada uma obra muito pequena. Ela surgiu a princípio sendo publicada nas páginas da revista Reformador e depois transformou num livro. E esse livro, que eu tenho o maior respeito por ele durante muito tempo passou quase que despercebido. É um livro chamado Magnetismo Espiritual, que foi publicado pela FEB. Esse livro, para mim, foi o primeiro livro de total honestidade que eu abri quando eu era muito jovem para ler. Eu queria entender os passes. E como esse livro falava do então passe, chamando isso de magnetismo, aquele livro me chamou muita atenção e eu li com muita atenção também. E foi impressionante como a maioria dos livros espíritas que eu tinha lido até então, fora da literatura de Allan Kardec, era um livro que parecia que está passando uma manteiga para tornar o pão melhor engolido. Este livro, ao contrário, este autor, ele foi limpo, direto e cru. Ele coloca no livro resumos de magnetizadores que antes a gente sabia que não era bem-vindo no meio. Mas, apesar disso, esse livro até hoje existe, até hoje ele é publicado, mas até hoje ele não tem tanto respeito. Esse livro ele tem 32 capítulos, o autor não deu nome a nenhum deles, mas eu vou destacar na nossa apresentação duas situações desse livro. No primeiro capítulo, ele disse isso: os homens opõem obstáculos ao descobrimento das próprias verdades indispensáveis ao seu progresso e à sua felicidade. Micaelis estava divinamente inspirado quando escreveu isso, só que ele não era uma inspiração que veio de um mundo longe e que disse para ele uma verdade que ele talvez nem previsse. Ele simplesmente tinha observado isso, e qualquer um de nós que olharmos com atenção ao nosso derredor perceberemos exatamente isso. A humanidade parece que se boicota o tempo todo. Até quando nós falamos de felicidade, nós falamos de felicidade com medo. Se você está se sentindo bem, você diz: como é que você está? Você está bem? É, porque a gente tem medo de dizer que está bem e o outro ficar com inveja e destruir nossa felicidade. A gente tem medo de ser feliz, a gente tem medo de estar bem. Como é que você está lá no seu emprego? Estou indo. Ah, mas eu soube que você está tão bem, você recebeu uma promoção, um aumento. Não, mas não é bem assim. É impressionante como a gente tem medo de estar bem. Parece que existe algo que diz: se você está bem, se prepare, que depois da vida você vai para um lugar muito ruim. Porque parece que é isso mesmo. Quando nós chegamos no Espiritismo, que encontramos a ideia da reencarnação, encontramos ali a reencarnação como a maior prova da lei de justiça e de amor de Deus.
Mas quando a gente escuta hoje palestras de reencarnação num centro espírita, lógico que tem centros espíritas que falam de reencarnação com grandiosidade. Mas é muito comum a gente só encontrar o discurso de que você está sofrendo porque na outra você fez forte. Ou seja, a reencarnação só justifica o erro. E um dia eu faço uma pergunta mais ou menos assim, que é uma pergunta bem comum nas minhas palestras. Quando você encontra uma pessoa que é cega, de cor não aceita pela sociedade, nasceu num lugar pobre que foi renegado porque era cheio de deformidades, nada na sua vida quando você cresceu deu certo, ninguém gosta de você, você é um estorvo para o mundo. E se você chega numa casa espírita e pergunta, o que eu fiz para merecer essa vida? Alguém falando muito suavemente vai dizer, provavelmente na outra vida você terá cometido muitos abusos. Por isto que nesta, e fala-se assim, bem suave, como que falando suave deixasse de doer nas costas da pessoa. E aí a gente coloca que tudo é culpa da vida anterior e é reencarnação. Faz sentido, mas para que isso esteja 100% certo, é preciso que essa teoria enfrente o lado oposto. A gente sai daqui, e aí vamos agora à Suíça. E chegamos na Suíça e encontramos um monte de homens e mulheres bonitos, perfeitos, saudáveis, e mesmo quando não tem emprego nem dinheiro, o governo lhe dá tudo, absolutamente tudo. Casa, dinheiro, hospital, farmácia, tudo. Você não passa nenhum tipo de privação. Aí você pergunta, o que foi que essas pessoas fizeram na outra vida para merecer isto? E aí a gente não sabe a resposta. A gente só sabe a resposta da desgraça, mas da coisa boa a gente não sabe. Porque imagina você nascer lindo, bonito, com tudo a seu favor. Qual foi o seu pecado da vida anterior para isso? Então você já era santo. Mas só que quando você chega lá, você vê que aquelas pessoas também têm defeitos, algumas têm maldades, algumas são totalmente inconformadas com tudo. Eu já conversei uma vez com uma pessoa, uma norueguesa, e ela me falou assim, disse, olha, vocês são muito felizes. E eu perguntei a ela, por que você tem essa dedução? Olha, primeiro vocês têm calor, vocês têm calor, é porque você nunca foi a São José do Rio Preto na época do verão. Mas deixa para lá. Qualquer coisa foge para Fernandópolis, que é a mesma coisa. Vocês nunca soube o que é calor, por isso você está agradecendo a Deus por isso. Ah, porque aqui vocês têm problemas. Sim, e aí? A gente não tem. Eu digo, sim, vocês não têm problema. Pois é, esse é o nosso problema. A gente não tem problema. Então a gente não tem nem do que ficar com raiva. E aí você fica com raiva do que? Disso. E aí a vida vira um tédio. Porque tudo que você quer ter uma solução pronta. E você não precisa procurar solução para coisa nenhuma. Aqui vocês precisam procurar solução para tudo. Se adoeceu aqui, você tem que dar um jeito para descobrir um hospital que lhe receba. E se lá você nem querendo ir, vem e buscam, e lhe levam na marra. Olha que coisa mais sem graça. Eu digo, realmente, é uma desgraça esse seu país. Ou seja, parece que a gente não está no paraíso em lugar nenhum do mundo. E aí, para completar, ela chegou e disse assim, a gente estava conversando lá na Bahia, e na Bahia tem muitas pessoas de pele muito escura. Ela disse, olha quanta gente linda. Eu disse, onde? Porque eu estava olhando para ela, eu estava achando a linda, e ela estava achando lindo, ou seja, até que ela estivesse olhando para mim, o que se justificaria, mas não era bem para mim que ela estava olhando. Ou seja, veja como a gente tem referências esquisitas. Não que a pessoa de pele escura não seja bonita, mas é porque ela estava fazendo um contraponto genérico. E o genérico nosso é exatamente o contrário. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela nem é tão loira, mas o cabelo é. Porque ela gostaria, talvez, de estar morando lá na Suíça, na Suécia. Essas coisas daí. Mas vamos em frente. No livro A Gênese, Allan Kardec coloca algo muito interessante. O pensamento do encarnado, portanto do vivo, da pessoa que está no corpo, ele atua sobre os fluidos espirituais, e aí depois ele diz que fluidos espirituais não é necessariamente o fluido dos espíritos, mas o fluido mais sutil no qual o mundo espiritual inclusive coabita.
Os pensamentos do encarnado, portanto, ele atua sobre os frutos espirituais como o dos desencarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. O que isso tem a ver no nosso contexto de mediunidade e magnetismo? Tem tudo a ver, porque se mediunidade é intercâmbio entre os mundos, e ele aqui está colocando que temos o mundo dos encarnados e dos desencarnados, e que as interferências entre os mundos se dão pelas mesmas vias, significa dizer que eu acesso o mundo espiritual por um canal que é o mesmo que me manda a resposta. Então eu tenho um mecanismo de dupla via, e como encarnado eu posso pensar, quando encarnado estou, eu imagino então por onde é que eu mando a imagem para o mundo espiritual, genericamente pelo pensamento, pela mente, mas pela mente como? Ele sai sob forma de raios, sai sob forma de ondas. Como é que saem os pensamentos? Ele sai numa estruturação energética que no meio espírita foi chamado de fluido. Esses fluidos vêm de onde? Daquilo que nós conhecemos como perispírito, que é o elemento que separa ou une o corpo ao espírito. Ora, se o meio é o mesmo, significa dizer que os espíritos, para se comunicarem comigo, eles se utilizam do perispírito da mesma forma como eu, para me comunicar com os espíritos, eu me utilizo do mesmo meio que é o perispírito. Ora, já temos um ponto em comum. O magnetismo, como é que ele atua? Em primeira instância, ele atua da minha estrutura energética, ele se elabora para o campo fluídico, vai para o campo fluídico da pessoa para se reconverter no campo energético. Estou falando campo energético para não dizer apenas campo orgânico, mas para todas as estruturações. Ou seja, estamos falando exatamente do mesmo fenômeno, só que com injunções diferentes. Quando eu estou falando de magnetismo, da minha pessoa para uma outra pessoa encarnada, eu estou falando do meu campo, usando a minha estrutura de perispírito para atingir a sua estrutura de perispírito para chegar no seu campo. E quando é um ato mediúnico, a única diferença é que é um espírito que tem um campo perispiritual também, que ele aciona o campo fluídico vital para atingir o meu, e o processo continua o mesmo. Mas quando a gente começa a estudar a mediunidade, parece que a gente não percebe isso. Acha que o espírito vem de qualquer jeito, toma conta e depois vai embora. E a gente fica sem saber por onde ele entrou, por onde ele saiu. Daí tem tanta gente que fica pensando até, por exemplo, tem algumas criaturas que acham que quando um espírito entra na gente, esse entra aqui entre aspas, acha que entra pelo nariz. Porque a pessoa está aqui sossegada, e de repente vai. Porque ela faz aquilo, aí o espírito baixa. Então parece até que é pelas narinas que o espírito entra. Mas se fosse assim, era só na hora H, segura um pouquinho o nariz e não entra ninguém. Mas vamos sim. No livro dos médiuns, no item 174, Allan Kardec fala de um assunto que o meio espírita tenta desconhecer a qualquer preço: sonambulismo. A lucidez sonambúlica. O que é lucidez sonambúlica? Como nem todo mundo aqui deve estudar este assunto, sonambulismo é a capacidade que tem uma pessoa de sair de si própria e, indo fora do seu corpo, ela vê ou participa ou até opera situações no ambiente onde ela vai. Por exemplo, uma pessoa que tem, para colocar um exemplo bem prático de magnetismo, tem alguém que faz um atendimento magnético à distância, por sonambulismo. O que se dá? A pessoa se desdobra, e aí está lá o nome Pedro Rafael da Silva, na rua tal, cidade tal. Ele vai naquele lugar, encontra a pessoa, se ela está em sintonia, inclusive pode até descrever, está vestido, está deitado, está em pé, não está no ambiente. E foi visto isso. Não foi nenhum espírito que lhe disse, simplesmente a pessoa foi lá, voltou e trouxe a informação. O sonambulismo lúcido é este que você tem toda essa precisão. Porque existe o estado sonambúlico que você vai, mas você não tem precisão das informações. E Allan Kardec então discute que a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação moral,
da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. E isso às vezes deixa a gente no meio espírita empolvorosa, porque a gente acha que todo mundo, para ter uma belíssima faculdade, ela tem que primeiro ter moral, adestramento, segurança. Allan Kardec aqui desmonta tudo. E ainda bem que foi ele, porque se esse texto fosse meu, talvez Adalberto já mandasse eu encerrar a palestra aqui agora e já me mandava embora. Ele não faria isso porque ele é um cara muito educado, mas ele depois, na próxima reunião, ele disse: olha, aquilo que aquele moço disse aqui, a gente vai ter que reconsiderar. Mas voltemos para Allan Kardec. Allan Kardec coloca o contraponto da história. A assistência, então, de outro espírito pode suprir as deficiências. Ou seja, eu posso ter deficiências e vem um espírito me suprir as deficiências. É muito clássico o caso em que às vezes nós temos um sonâmbulo em que ele se propõe a trabalhar com curas, só que ele não cura, ele é um excelente diagnosticador. Ele vai até a pessoa e diz: a pessoa está com este problema. E o magnetizador que o opera pergunta: e como é que a gente resolve isso? Ele diz: eu não sei, mas tem um doutor aqui que eu vou perguntar a ele. Na hora que começa este fenômeno, o sonambulismo deixa de ser magnético e passa a ser sonambulismo mediúnico. E aí a gente vê o mesmo fenômeno utilizando as duas vertentes, magnética e mediúnica. Nesses casos, daí Allan Kardec ter feito a pontuação, muitas vezes a presença de um espírito pode suprir as suas deficiências. Mas um sonâmbulo, e parecia que Allan Kardec queria deixar bem claro que a regra é geral, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os bons espíritos. Allan Kardec, ele tinha essa didática que é esplendorosa, que nem sempre a gente consegue ver em toda a literatura espírita. Ele não tinha medo de dizer a coisa mais densa, mas ele pontuava como você chegar na situação mais harmoniosa. Então a mediunidade e o sonambulismo e o magnetismo praticamente são irmãos gêmeos, participam do mesmo movimento, da mesma circunstância e levam para a mesma situação. O nosso problema de espíritas é que nós desprezamos esses conceitos. E na hora que nós desprezamos, ficamos praticamente que órfãos no meio disso tudo. No Livro dos Espíritos, na questão 555, Allan Kardec mostra a ligação definitiva entre o espiritismo e o magnetismo. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos. Nessa imensidade de fenômenos estão todos os fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu sem número de fábulas, que isso até hoje acontece. Quando acontece qualquer coisa que a gente acha estranha, diz: ah, isso aí, e aí a gente inventa qualquer hipótese. E nesses casos, eles se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, que a bem dizer formam uma única, portanto espiritismo e magnetismo é uma só ciência, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Então Allan Kardec jogou pesado, disse que espiritismo e magnetismo são a mesma coisa, e nós dizemos: mas ele está falando que é a mesma coisa como ciência. E o instrumento científico que o Sr. Allan Kardec encontrou, portanto espiritismo tem ele implícito, são mediunidade e magnetismo. Mas a gente não quer ver isso, e não querendo ver, a gente fica o tempo todo nesse mundo que ele chamou lá embaixo. Nós ficamos cheios de ridículas crendices, que é praticamente uma situação, no mínimo incômoda para o movimento espírita, perceber que nós temos muitas crenças ridículas e que a gente não sabe onde é que isso vai dar um dia. Tem tanta gente que acha que se ficar descalço fica mais fácil o contato com o mundo espiritual,
Eu digo que isso é ridículo, a crendice, porque eu posso me sentir melhor ficando descalço. Isso é perfeito, não tem nada contra. Mas se eu disser que eu só consigo entrar em sintonia com os Espíritos porque estou descalço, eu estou criando uma ridícula crendice, porque não faz relação. Aí, como não faz relação, a gente quer encontrar uma relação. E aí dizer, mas você ficando descalço, pisando no chão, aí você faz um fio terra. Pô, pensei que eu queria ser gente, eu vou agora você um fio. Ou seja, a gente parece que perde a capacidade de pensar. Se vocês me permitem, a gente volta para a primeira lâmina do Micaelos, que parece que a gente faz questão de não avançar naquilo que é bom para nós como humanidade e para a nossa própria felicidade. Ficar em ridículas crendices é péssimo, porque no dia que cair a verdade, a gente vai dizer, mas como é que eu fiquei até hoje pensando que isso era verdade? Então, desculpa. No capítulo 14 do livro dos Médiuns, da Gênesis, quando Allan Kardec trata de muitos itens importantíssimos para qualquer pessoa que queira estudar magnetismo ou mediunidade. No capítulo 14 é onde ele estuda fluidos, onde ele estuda curas e onde ele faz também algumas observações sobre a obsessão e a desobsessão. Allan Kardec anota que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau exercendo sobre o indivíduo. A questão é que, primeira coisa que nós não fazemos, o que é um espírito mau? A gente sempre imagina que o espírito mau é aquele que quer me agarrar a goela, é aquele que quer me dar uma pancada, é o que quer colocar o pé para que eu tropece e caia. É um espírito que quer me fazer um mal físico. Mas se uma pessoa, vamos imaginar agora um encarnado, para ser mais fácil, e uma pessoa que chega para a gente, olha assim nos olhos e diz assim, você frequenta o centro espírita de fulano, que aí já o centro espírita perde o nome na hora, é o centro espírita da pessoa, o que já é uma primeira coisa interessante, mas até aí não tem nada demais. E você frequenta a reunião que é dirigida por fulano, veja como a coisa vai ficando sempre pessoal. Quer dizer que você faz parte daquela turma? Sim, por quê? Não, eu não vou nem dizer nada. E realmente não precisa dizer mais nada. A desgraça já está feita. É a mesma coisa que uma amiga se encontrar com outro e dizer, fulano, você tem visto fulano? Eu digo, não me diga que você ainda fala com aquela pessoa. Por quê? Não, nada. Não está aqui quem falou. Já desgraçou a amizade, porque a gente diz, o que foi que houve? De onde foi que veio? A gente pensa que o espírito mau é aquele espírito que só faz uma coisa extremamente física, mas ele pode incutir com raciocínios os mais desbaratados possível. Tem um indivíduo, uma pessoa lá em Natal, que ele começou a receber espíritos de tudo quanto foi natureza. Mas era Pedro da Silva, Manuel das Quintas, José das Rocas, mas as mensagens dele ninguém lia, porque a mensagem não tinha pé com cabeça. Aí ele descobriu que se ele recebesse André Luiz, as pessoas iriam ler. E ele, com ele mesmo, ele não pensou em receber André Luiz que vinha com Chico, ele apenas disse que era André Luiz. As pessoas que leram que achavam que era o mesmo André Luiz. Como se só tivesse um André Luiz no mundo. Era nítido que na cabeça dele ele estava querendo blefar. Aí como ele começou a receber André Luiz e as mensagens de André Luiz começou a ter produção e reprodução, aí que tal eu receber Manuel também? Que tal eu receber Bezerra? Porque ele não colocava Bezerra nem Bezerra, era Bezerra. E aí ele começou, aí foi. Aí ele achou pouco, aí daqui a pouco ele estava recebendo Pedro o Apóstolo, Paulo, e aí começou. Até que um dia ele recebeu o próprio Chico encarnado. Chico estava encarnado. Mas ele recebeu o Chico Xavier, porque Chico Xavier estava precisando dar umas mensagens, mas se ele desse, o pessoal pensaria que era Manuel. Então vem por intermédio dele, para ele poder expressar a verdade que não conseguia mais expressar verbalmente. O interessante é que as pessoas acreditam. Isso é uma obsessão. Imagina o que os espíritos estão fazendo com esse indivíduo. Agora estão fazendo só com ele, está fazendo com ele e com todo mundo que está entrando na onda. Eu imagino esses espíritos o quanto não ficam rindo, porque a gente pode brincar.
Uma vez alguém me perguntou, já pode falar tanto disso, se você quisesse blefar, eu digo que a coisa mais fácil do mundo é blefar com as pessoas que chegam para o centro espírita se estuda. É muito fácil. Chegar uma pessoa perto de você, você só basta fazer assim, você olha. Aí depois você fica olhando assim, meio de banda e vai se virando. Pode ter certeza que aquela pessoa vem perguntar o que é que você está vendo. E você não precisa dizer nada. Não, mas eu não estou vendo nada. Não, mas você está olhando para mim esquisito. Não, é melhor você nem saber. Pronto. Se eu fizer isso com 5 pessoas numa única sessão, no outro dia já tem uma fila. E se for aqui em São Paulo que gosta de fila, então... Porque as pessoas querem o sobrenatural. E as pessoas vão e dizem, eu gostaria tanto que a minha mãe... Pois é. E como é que está a minha mãe? Está, né? E a gente blefa. Eu estou sendo mal quando eu faço isso. E se eu estou fazendo isso com influência de um espírito, é um espírito mau. E agora o espírito vai ficar dizendo, faz de novo. Faz com aquela pessoa e com aquela outra. Meu pai tinha uma brincadeira que ele gostava de ler mãos. O papai era um excelente leitor de mãos. Quando as pessoas chegavam lá em casa, tinha uma biblioteca, tinha umas 15 ou 20 livros só sobre quiromancia. Quando alguém chegava lá e ele conversava lá bastante, ele ficava olhando para a mão, de mulher, bem entendido. E ele olhava para as mãos, até que a pessoa perguntava alguma coisa, deixa eu ver aqui a sua mão. Ele pegava, olhava a mão assim, sério. O senhor viu alguma coisa? Eu disse, não, é porque eu já fiz um curso aí mostrava os livros. Ele nunca abriu nenhum livro para mim. Nem nunca fez curso em canto nenhum. Mas ele mostrava lá os livros. A pessoa olhava, vai olhar para aquele homem e vai dizer, ele está brincando? Não, mas seu Nero não brinca. Realmente ele fez. Mas o senhor poderia ler aqui a minha mão? Ele disse, mas só que eu fiz um curso especializado. Mas como assim? Eu fiz esses cursos desse livro, mas depois eu peguei um grande médico, nem é aqui do Brasil, e ele me ensinou que não só é a palma da mão que dá a informação. Eu disse, não, quer ver me aqui a sua mão? E ele pegava a mão das moças, aí depois ele olhava aqui dentro dos dedos, depois ele virava, e alisava, e olhava para o outro lado, e afastava, e trazia. E aí depois ele começava a dizer as coisas, e eu ficava olhando meu pai. Aí até que um dia, eu com um casal de filhos, a minha filha com 7 anos, e o menino com 5. E a gente chegou lá no apartamento. Ele, minha filha, venha para cá, e a menina veio, abraça, aí ela veio o menino para abraçar. Não, meu filho, peraí que eu já falo com você. O negócio com o homem não era com ele. Ele tinha um negócio para homem que era complicado. E aí a minha filha chega para ele, a neta dele, ele disse, deixa eu ver aqui a sua mão, deixa eu vou ver a sua mão. E ele começou a ler e a contar, e disse tanta coisa bonita que vai acontecer na hora. E o meu filho olhando. Quando ele terminou, aí o menino chegou, vou ler a minha mão também. Ele disse, abra a mão, mas ele já não pegou. Aí o menino abriu a mão assim para ele, não, na sua não tem nada. O espírito mal, lógico que o papai estava fazendo isso de brincadeira, e depois lá no final ele dizia que era tudo brincadeira, que ele nunca tinha feito, mas ele fazia a onda, que era um negócio impressionante. Um espírito mal, ele pode fazer isso em maldade. Porque se nós encarnados podemos fazer essa coisa sem agredir ninguém, entretanto criando situações extremamente complicadas, por que não um espírito? E olha bem então o que é que ele diz. É a obstinação persistente de um espírito mal sobre uma determinada pessoa. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde uma influência moral simples, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ele oblitera todas as faculdades mediúnicas, ou seja, seria o caso mais grave da obsessão. Então o Espírito pode estar atuando em nós e nós nem mesmo percebemos. Ele vai mudando a nossa maneira de pensar, de agir, de interagir. Não quer dizer que eu mudar de pensar, eu estou obsidiado. Porque se fosse assim, todo adolescente era obsidiado. E não é.
Mas muitas vezes nós estamos sendo levados por espíritos maus, mas que não são aqueles maus violentos, são os maus tranquilos. Na mediunidade audiente e psicográfica, aquela em que o médium ouve, que o médium escreve, normalmente é visto que a pessoa, quando está sob essa influência desses espíritos, ela fica obstinadamente querendo se manifestar e não deixa que nenhum outro se manifeste. Então, muitas vezes é o mesmo espírito. No caso daquele rapaz que eu falei, ele recebia André Luiz, Paulo, Pedro, todo mundo, mas todas as mensagens eram exatamente iguais. Eram iguais àquelas primeiras que ninguém ouvia, que ninguém lia. Portanto, era tudo o mesmo espírito blefando o tempo inteiro e fazendo dele joguete. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência ao espírito humano. Então aqui Allan Kardec coloca uma questão: a nossa situação moral guarda uma relação muito estreita com a influência fluídica, com a influência espiritual. A uma causa física opõe-se uma força física, a uma causa moral, preciso se contrapõe uma força moral. Allan Kardec diz: se você tem um problema físico, tem que ter um tratamento físico. Se você tem um problema moral, tem que ter alguém que resolva o problema moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que se fortalecer a alma, donde para o obsidiado a necessidade de trabalhar para se melhorar a si próprio, porque mais das vezes basta para livrá-lo do obsessor sem o socorro de terceiros. Normalmente a gente diz que toda pessoa que é alcoólatra, ela está sob envolvimento espiritual também. Alguém que tem um espírito obsessor que gosta de álcool, se a pessoa deixar de beber, o que esse espírito vai fazer? Ele vai ter que ir embora, porque ele não vai ter mais onde buscar essas emanações naquela pessoa. Mas aí o que acontece? Eu quero que tire o espírito, mas parar de beber eu não quero. E aí fica a porta aberta para a falha que está dando ensejo que o espírito se manifesta. Mas aqui ele continua: é necessário este socorro quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente não raro perde a vontade e o livre-arbítrio. Aqui nós estamos vendo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, falando sobre as obsessões, na Gênese, por isso que eu estou voltando. Na Gênese, falando sobre as obsessões e a desobsessão. E olha só o que dá quando a gente não tem uma atenção muito voltada para a situação. Ele começa dizendo aí que isso se torna, esse socorro necessário, quando a obsessão degenera para subjugação e possessão. Só que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec tinha dito que não havia possessão. Aqui na Gênese ele diz que tem, porque ele colocou uma e outra. Allan Kardec mudou de ideia. Mudou. E por que ele mudou de ideia? A gente só sabe se ler a Revista Espírita. Porque para Allan Kardec, a possessão era sinônimo de posse pelo demônio. E demônio, por definição, era um espírito que foi criado, destinado objetivamente para o mal. E no conceito de Allan Kardec e do Espiritismo, não existe ninguém que foi criado para ser mal. Logo, não havia possessão. A primeira vez que ele fala na palavra, ele, portanto, ele rejeita, porque ele está pegando a palavra etimologicamente. Mas no prosseguir das manifestações espíritas, ele viu possessão sim, possessão de espíritos não demoníacos, mas de espíritos maus. Por isso é que ele diz que tem a subjugação e tem a possessão. Hermínio Miranda escreveu um livro chamado O Domínio Espiritual, em que ele estuda os casos de possessão e os casos de subjugação. Isso é somente um parênteses para a gente ver como precisamos, em algum momento, estar atentos até aquelas questões que nós lemos. O que acontece nessa situação? Por meio de uma ação idêntica do médium curador, nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir o fluido mal como auxílio de um fluido melhor.
Como é que se faz mudança fluídica numa pessoa? Através do magnetismo. Então está aqui, no âmbito da questão mediúnica, que são as obsessões e as desobsessões, Allan Kardec vem trazer de novo o magnetismo aqui inserido. Muitas vezes na casa espírita a gente quer tratar os auxiliados apenas tratando moralmente o espírito, mas se ele for embora e a fonte ficar sem energia, sem fluidos, e ainda não tiver a mudança moral, o processo não vai terminar nunca. Nem sempre, porém, basta a estação mecânica, cumpre sobretudo atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possui o direito de falar com autoridade, que entretanto falece a quem não tenha superioridade moral. Então é um regime em que nós não temos que ter apenas o conhecimento. O conhecimento, a ação magnética e a ação moral. Isto às vezes nos falta, e quando falta, faz falta. No livro dos médiuns, agora sim voltando, no item 251, que também trata da obsessão, Allan Kardec explica que a subjugação corporal muitas vezes tira ao obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. E aqui entrou o problema magnético de vez. O espírito se aproxima por conta das nossas indefesas morais, mas chega num ponto que ele começa a tirar as nossas energias, e quando essas energias são sugadas, aí aparece o domínio, aparece a subjugação. E aí olha que ele dá a receita completa. Literalmente aqui está toda a receita da desobsessão. Torna-se precisa a intervenção de um terceiro. Então tem um obsidiado e tem um espírito. É preciso que tenha uma terceira pessoa que vai atuar ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Só que o magnetismo é a execução da vontade exteriorizada através da energia. Em falta do concurso do obsidiado, ou seja, quando o obsidiado não colabora com o processo, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito. Porém, como este ascendente só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Mas Allan Kardec ainda diz que isso que ele disse era pouco. Não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma forma, nenhuma palavra sacramental com o poder de expelir espíritos obsessores. Então a questão não é de palavras mágicas, não é de dizer uma rima, uma oração qualquer. Às vezes o que falta ao obsidiado, e aqui ele voltou para o mesmo ponto, é a força fluídica suficiente. Então o obsidiado já não tem tônus fluídico, não tem tônus vital para combater o assédio. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode ser de grande proveito. Portanto, é textual. Mas será que nas casas espíritas a gente tem um magnetizador para trabalhar as obsessões, principalmente as obsessões graves? Será que a gente não está deixando os grandes subjugados de fora? Mas isso é uma ação mediúnica, isso é uma ação magnética, isso é uma ação de amor. Então é preciso que a gente volte para a matriz, para ver o que está faltando no nosso próprio trabalho, para a gente fazer melhor. E a sugestão final de Kardec é mais complicada ainda. Contudo, é sempre conveniente procurar, por um médium de confiança, os conselhos de um espírito superior ou do anjo guardião. Mas é tão simples convidar um espírito superior para lhe dar um conselho. É tão simples convidar o anjo protetor do próprio paciente. Eu não sei se é simples ou se é difícil, mas por que a gente não faz isso? A gente não faz, a gente quer que alguém venha dizer de algum jeito. Lógico que eu não estou falando aqui para o grande público, talvez eu esteja falando aqui mais diretamente para quem trabalha nesse plano. Ou a gente tem consciência de que existe uma fórmula segura, tem outras fórmulas boas, mas essa é muito segura. Mas é preciso que a gente tenha um bom magnetizador, tenha um bom dialogador com moral, não é só com
Escritura, e tem que ter um médium de confiança para a gente poder ouvir espíritos superiores, ou então o anjo da guarda do próprio obsidiário. A questão é que para montar uma estrutura dessa dá trabalho. Onde é que eu tenho um médium de confiança? Onde é que eu encontro alguém que tem a moral para evocar um espírito superior? Onde é que eu tenho estrutura moral suficiente para discutir com um espírito que está querendo se vingar de quem está encarnado? E onde é que eu tenho um magnetizador que não interfere no processo? Ou seja, Allan Kardec deu a forma, começo, meio e fim. Ele colocou didaticamente um problema todo equacionado. Cabe nós entendermos que não existe mediunidade sem magnetismo, inclusive para tratar desses problemas que são tão complexos e que, infelizmente, a medicina não dá conta, porque não é da certo. No Evangelho segundo o Espiritismo, até para que a gente não pense que só está nos livros mais complexos, a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento de quem ninguém vai trabalhar com isso. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto há os rebeldes ao extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Portanto, mesmo a gente tendo todo o caminho, tem situações inusitadas. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Portanto, tem que ser diálogo moral mesmo. E aí, para não deixar de fora, olha o que Allan Kardec completa. A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas, portanto, doenças, e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Como é que a gente trabalha a mediunidade sem magnetismo? Eu não entendo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Então a causa está destruída. Já levamos moralmente o espírito, já ouvimos o espírito superior ou o anjo da guarda, já modificamos as estruturas psicológicas do paciente, mas ainda tem os problemas físicos, patológicos a serem resolvidos. Muitos deles não dispensam ajuda médica, além da necessidade magnética. Mas se a gente não tem magnetismo na casa espírita, como é que fica? Os espíritos, para não ficar dúvida, voltando para o livro dos médiuns, quando eles explicam como é que os espíritos vivem no mundo espiritual, ele coloca no resumo final do capítulo esta situação. A teoria que os espíritos deram fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, o da água magnetizada, mas que é inexplicado até hoje. As mudanças da propriedade da água por efeitos do magnetismo. Até o tempo de Kardec, ninguém sabia como era que se dava, só sabia que era por ação da vontade. Aí é dito aqui, e isso inclusive é confirmado depois por um espírito em o próprio livro dos médicos. O espírito atuante é o do magnetizador, ou seja, quem magnetiza a água é um encarnado, não são os espíritos. Tem muitas casas espíritas que se tremem nas bases. Quando descobrem que quem está dizendo isso é Allan Kardec, não eu. Aí a gente diz, mas os espíritos poderiam juntar um monte de fluidos e colocar. Poderiam, mas seria muito mais cômodo ter um magnetizador que já colocasse um fluido e os espíritos só iriam fazer a distribuição. Como se percebe, aquela primeira frase de Micaelos é extremamente atual. Na realidade, a gente parece que está boicotando a nossa probabilidade de crescimento e de felicidade. Então, eu magnetizo a água, quase sempre assistido por um outro espírito. Ele diz até que nem sempre tem uma garantia de que tem um espírito. Então, quem tem que magnetizar é alguém encarnado.
E esse alguém encarnado tem que ter magnetismo de esterilização, portanto tem que ser um magnetizador. Este homem, este magnetizador, opera uma transmutação por meio do fluido magnético. E aí Allan Kardec, didático como sempre, ele sai do específico e vai para o genérico. Desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Ou seja, da mesma maneira que eu posso modificar as moléculas da água, eu posso atuar nas moléculas do teu corpo. E naquela época, Allan Kardec nem sabia que no nosso corpo tem mais de 70% de líquidos. Então nós podemos. E está dito aqui lá no começo, o espírito atuante é o do homem. Então nós podemos curar-nos uns aos outros. Para isso a gente precisa acreditar, estudar, se preparar, e os espíritos então vêm nos ajudar. O problema é que a gente está na equação inversa. A gente quer que os espíritos venham e façam, depois a gente vai ver se a gente ainda precisa fazer mais alguma coisa. E aí não fechamos nunca a situação. Na mediunidade curadora, que é uma outra circunstância, Allan Kardec estabelece que este gênero de mediunidade, a de cura, consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque. É comum isso, né? Alguém tocou na gente e a gente fica curado. Pelo olhar a gente sabe que tem muita gente que se apaixona uma pela outra, mas curar é distante. Mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Isto é o que ele está falando de mediunidade curadora. Disse-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa, sim, aí é a ação dos espíritos. Mas onde é que entra a ação dos espíritos? No meu poder de fazer a emissão energética, ou de transmitir um jato energético do mundo espiritual sem contaminá-lo. E aí os espíritos atuam. É assim que funciona, mais uma vez, a mediunidade pedindo a participação do magnetismo. A força magnética reside, sem dúvida, nos homens. Está aí os espíritos dizendo. Porque daquela outra vez foi Allan Kardec quem disse. Os espíritos confirmam para Allan Kardec. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. E os próprios espíritos dizem: se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti, pelo teu doente, ele, esse espírito, aumenta a tua força, a tua vontade, o teu fluido ele dirige e dá as qualidades necessárias. Portanto, eu preciso ter força, vontade e fluidos. A questão é que a gente quer aplicar passes, a gente vai para a cabine, tem muitos passistas que vão para a cabine assim: ah, Senhor, quem sou eu para fazer alguma coisa? Ah, quer dizer, se você não é coisa nenhuma, então saia daqui, meu filho. Porque eu estou precisando de alguém que tenha força, vontade e fluidos. Mas a gente parece que não pensa. Aí o paciente também que vai, ou assistido, ele entra na cabine e faz: ah, Jesus, eu nem mereço. Mas vê se dá para fazer alguma coisa para mim. Essa conta é 0 vezes 0 dá 0, não dá coisa nenhuma. Lógico. Talvez alguém fique desapontado com o que eu estou dizendo, mas a gente precisa pensar um pouco. Se eu quero, eu vou buscar. Quando eu quero me tratar, eu estou com uma doença grave, eu não vou no primeiro médico que eu encontro. Eu vou procurar o melhor médico que eu posso. Mas aí a gente vai para uma cabine de passes, aí se a gente chega lá, o passista está lá. Se a gente ouvir o pensamento dele, muitos deles estão assim: ah, Jesus, eu com tantos problemas, e estou aqui para servir, Senhor, será que eu sirvo? Ele certamente está dizendo: de jeito nenhum. Sabe por quê que é assim? Porque se a gente vai ao médico, e aí chega no médico: doutor, olha, eu estou com um problema terrível aqui, e queria que o senhor resolvesse o meu problema, e o médico olhasse para a gente e dissesse: ah, quem sou eu para resolver o seu problema? A gente já sai da hora da oficina do médico.
Ou seja, a gente precisa ter consciência do que estamos buscando, do que estamos oferecendo, do que estamos trabalhando. E não tem como ter mediunidade sem ter magnetismo, e não tem como ter magnetismo sem mediunidade se nós queremos fazer a coisa bem feita. Então é preciso que todo mundo saiba onde é que nós estamos andando e o que é que nós estamos fazendo. Esse espírito bom que se interessa por mim e pelo meu doente, ele aumenta a minha vontade, aumenta a minha força, dirige o meu fluido e dá as qualidades. Tem 3 premissas que dependem do homem e uma depende dos espíritos. Isso considerado especificamente. Na realidade, o espírito iria atuar nas 4 vertentes. Mas se 3 eu não dei fluido, não dei força, não dei vontade, sobrou o quê? Para ele vai dar a qualidade a coisa nenhuma. Como é que a gente dá qualidade para coisa nenhuma? Qualidade para coisa nenhuma é coisa nenhuma. E aí a gente diz, eu não sei porque os espíritos não conseguem, eu rezo tanto. É porque também a gente reza tanto sem rezar. Né? A gente reza, diz, vamos fazer a reza agora aqui, porque deu o intervalo da novela, no intervalo dá para a gente fazer a oração. Olha que sintonia perfeita. A gente vai rezar, não, peraí, tem que orar, a gente vai rezar, bora rezar aqui, enquanto não começa, porque se recomeçar a prece tem que terminar antes. Então a gente não está sintonizado na prece, a gente está sintonizado na pressa, e aí não funciona. Emmanuel, no livro Mediunidade, ele diz assim, Mediunidade e Sintonia, quem deseja crescer para a espiritualidade superior, não pode menosprezar o alfabeto, o livro, o ensinamento e a meditação. Quando a gente pensa magneticamente, a gente sabe que o alfabeto, o livro, são 2 atribuições puramente físicas, poderíamos dizer magnéticas. O ensinamento, a nossa estruturação psicológica dirigida, e a meditação, a nossa reflexão mais profunda. Como é que a gente pode ser médium e querendo chegar a ser um bom médium, portanto adquirir condições superiores, se a gente também não passa por isso? Como é que nós queremos ser bons magnetizadores se igualmente também não mergulhamos nessa mesma proposta? Mais uma vez, voltando a Allan Kardec, os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são em geral espíritos de ordem inferior, e que podem ser dominados pelo ascendente moral. Então a gente começou a sentir muito espírito, estou sentindo um negócio, são espíritos de igual para a gente e para baixo. Porque um espírito superior não vai deixar ninguém se sentindo mal. A aquisição desse ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. O que Allan Kardec quis dizer? Tem muita gente que diz assim, nossa, eu estou aqui, estou começando a ver agora. Aí daqui a pouco não vê. Aí eu estou me arrepiando, depois não se arrepia. Aí começa a ter arrepios, visões, sensações nos locais e nos horários mais inconvenientes do mundo. Isto é o que nós chamamos de mediunidade natural, descontrolada. Como é que você controla? Fazendo com que essa mediunidade ela seja voluntária. Decida-se por educá-la, por direcioná-la, por utilizá-la. O nosso defeito é que a gente sempre quer utilizá-la apenas em reunião mediúnica. Mas eu posso ser médium sem nunca ter sido espírita, sem nunca ter entrado numa seita espírita. Essas potências eu vou começar, peraí, eu não vou mandar me arrepiando aqui para tudo quanto é lado, porque isso vai ficar bem para mim. E depois agora eu estou me dando um ímpeto de falar, e eu vou falar, e vou falar, e vou falar. Sim, mas você está num ônibus, o ônibus está lotado, você vai falar o quê? Aí eu não sei, porque eu estou com o nome de falar, todo mundo vai olhar para você e vai olhar, esse cantado. Então você vai ter que aprender, você vai ter que controlar isso, ainda que você não seja espírita. Porque senão você vai para o psiquiatra e ele vai mandar abraço de remédio para você. E o pior, aí é que você vai ver, mesmo que você não quer ver. Até que um dia alguém vai dizer, eu tenho que ser qual médico, que ele perguntar, você está ouvindo vozes, você fica imudo. Você está me ouvindo? Você diz, o senhor, estou. O senhor estava perguntando se eu estou ouvindo vozes. Não, eu estou naquelas outras vozes. Deixei de ouvir faz tempo. E aquelas visões também não vejo mais nada. Aí você dá uma risada. E você está rindo por quê? Porque eu estou me lembrando do tempo passado. Não, porque tem um livro dentro assim. Só que ele não pode dizer. Porque não é um medicamento que vai tirar um dor único. Agora, também o descontrole, você não querer dar uso para esse jeito, também não vai resolver. Então você tem que sair. O interessante é que Allan Kardec faz uma fonte de novo com o magnetismo. O sonambulismo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético.
Tem muita gente que tem sonambulismo natural. De repente daqui, nossa, eu tinha a impressão de que eu fui lá no Piauí e voltei. Aí de repente uma pessoa lá no Piauí diz assim, nossa, parece que Jacó veio aqui agora e desapareceu. Quando a gente chega a informação, vai ver que realmente eu fui. E de repente eu começo a escapar. Tem gente que fica escapando porque tudo e não consegue controlar. Sonambulismo natural. Vá para uma cabine magnética e receba magnetismo para ter uma educação disso, e você sai da crise. Aí vem a triste pergunta: e onde é que eu posso receber um passo para educar sonambulismo magnético? Raríssimos lugares tem. Raríssimos. Por quê? Porque nós desprezamos esse conhecimento. Nós jogamos tudo isso fora. De quem é a culpa? Dos espíritas. Os do passado têm culpa, mas os do presente têm a mesma culpa porque também não estão indo rever. Tem uma pessoa no Brasil, lá em Aracaju, Adilson Mota de Santana, que ele já vem há uns bons anos se dedicando só ao sonambulismo. Adilson já descobriu coisas que já eram conhecidas, mas que apagou-se no tempo. Ele está descobrindo coisas esplendorosas no sonambulismo. E de uma maneira extremamente fácil de se lidar. Agora, com seriedade. Mas a gente parece que não quer. Volto de novo para a mesma frase do Micaelos. Nós estamos trabalhando contra nós mesmos, contra a nossa felicidade. E aí está resumido: não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se. Dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Fica a pergunta: será que a gente está trabalhando essa faculdade mediúnica a si mesmo? O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quiser se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm em um impasse. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Este texto está aqui porque quando a gente coloca aqui na questão 555 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que eram duas ciências, a mesma ciência, as duas. Quando em março de 1858 ele disse que as duas ciências eram ciências idênticas, algumas pessoas disseram, mas se ele mudou de ideia? Ele não teve tempo de mudar de ideia, porque isso ele publicou em janeiro de 1869, e 2 meses depois ele desencarnou. Então Allan Kardec desencarnou sabendo que o magnetismo estava intrinsecamente ligado ao espiritismo e, portanto, aos fenômenos mediúnicos. E quando nós perguntamos, como eu venho perguntando aqui desde que eu comecei a falar, onde é que anda o nosso magnetismo? Nós deixamos ele de lado. E não podemos dizer que foi Allan Kardec que criou. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade. É uma chamada de atenção geral a todos nós. Allan Kardec está dizendo que existe um sol, existe um horizonte, existe tudo à nossa espera, mas a gente está se fantasiando o tempo todo, desprezando o estudo, desprezando as leituras, desprezando as meditações e desprezando inclusive a necessidade de dar um direcionamento. Então alguém de repente vê um espírito, acha que já não precisa estudar. Alguém incorpora o espírito, acha que já sabe tudo. E Allan Kardec então puxa as orelhas dizendo: essas pessoas se julgam mestres, mas apenas porque escrevem com facilidade, mas não são médiuns tão bons assim. Da minha parte, eu escrevi num livro: o magnetismo é amor divino, solicitude divina em favor da humanidade. Porque eu não vejo nenhuma bênção maior para o ser humano do que o magnetismo. E não estou exagerando meu foco, é porque eu vejo no magnetismo todas as potencialidades que nós, como seres humanos, precisamos. E voltando para a conclusão que eu disse que ia trazer do livro de Micaelos, quando ele abre no primeiro capítulo dizendo que a gente está boicotando a nossa própria felicidade, o nosso próprio progresso, ele diz no último capítulo 32, é tempo, portanto, de seguir o magnetismo a sua trajetória, dentro de seus postulados. Ele nos conduzirá ao domínio pleno da espiritualidade. Será que a gente precisa mais do que isso? Cabe a nós fazermos essa diferença. Peço desculpas ao público se por acaso em alguns momentos eu fui excessivamente técnico,
mas é que seria quase que impossível falar desse tema sem dar um pouco da gravidade dele. Porque as pessoas que não são espíritas, ou que conhecem o espiritismo muito superficialmente, saberão, depois de pensar um pouco nesses textos, que existe algo maior, existe algo mais claro, existe algo mais forte dentro do espiritismo. E se eventualmente alguma pessoa está me enchendo de balelas, está me enchendo de figuras, de firulas, isso não passa de ideias supersticiosas, de excessos de imaginação ou de ridículas crendices. O espiritismo não é afeito a crendices. O espiritismo não abre espaço para que a gente fique se perdendo entre nós mesmos. Portanto, a minha proposta hoje é exatamente essa: mostrar para todos nós que o espiritismo precisa que a gente pense para tirar os proveitos que ele tem, e não que a gente fique totalmente fechado, perdendo toda essa luz, todo esse alimento, todas essas bênçãos que estão à nossa disposição. Quero agradecer de coração a Solange e ao Adalberto, principalmente eles dois, por terem me convidado, por terem me recebido, terem aberto esse espaço. Quero agradecer a todos vocês por terem vindo. Se alguém veio por minha causa, ainda que a palestra não tenha sido muito boa, pelo menos vocês tiveram o prazer de ver um homem muito bonito, que já é uma vantagem. E se mesmo assim não concordarem comigo, vocês não sabem o que estão perto. Muita paz, muitos progressos para todos.